A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos os ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança, e quem vos saúda neste dia, com bastante alegria, é vossa irmã em Cristo, pastor Agissé Berta Silveira. Eu tenho uma palavra que eu quero ler e depois conversar um pouquinho sobre ela, que encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 46 e 49. Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e fale para os seus amigos, seus conhecidos, outros irmãos, a respeito deste canal de pregação. Amém? Então vamos à leitura da palavra. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Meus irmãos, essa epístola de Paulo aos Coríntios, ela entra em assunto de grandes profundidades, meus irmãos. Quando fala de corpo espiritual, corpo animal, e agora focalizando esses versículos, esses 5 versículos, ele fala a respeito de 2 Adão. Parece incrível, né? 2 Adão. O primeiro Adão é que nós conhecemos, lá no jardim. E nós herdamos tudo dele, meus irmãos. Herdamos dele a natureza pecaminosa, porque ele pecou. Herdamos dele a morte, porque ele passou a ser mortal. E herdamos dele o afastamento de Deus. Este é o primeiro Adão, que a palavra fala a respeito de animal. O homem animal foi feito em alma vivente. E depois Paulo, na profundidade que Deus deu para ele, meus irmãos, mas na unção do Espírito Santo, ele focaliza o segundo Adão. E esse segundo Adão que ele focaliza é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele é bem claro em dizer, não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. São palavras assim até um pouco difícil para nós tecer o comentário, tomando por base que o nosso espaço também não é longo, né? Então, primeiro o animal. O homem foi feito em espírito vivificante. Foi feito em alma vivente, meus irmãos. Deus, o Pai. E podemos ver que ali estava uma trindade divina, né? Porque ele diz, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós temos que entender, meus irmãos, que nessa conversa, ou nesse pensamento, que Moisés conseguiu uma revelação de Deus, ele não está falando com os anjos, porque os anjos não são semelhantes a Deus. Ele está falando, fazemos a nossa semelhança. Então, na Trindade, vamos dizer assim, em palavras para que a gente possa entender, em linguagem humana, conversando entre si. E aí, foi feito o homem. O homem foi feito do pó da terra, foi feito alma vivente, e Deus soprou o fôlego de vida sobre ele, e ele foi feito alma vivente. Mas Deus fez o homem, até certo ponto, perfeito. Somente uma coisa.
Este homem tinha que estar no jardim debaixo da obediência, meus irmãos. Ali estava Adão e Eva, imagem e semelhança divina, mas tinha um plano de obediência. E o Senhor disse, olha, tudo aqui no jardim é teu, mas da árvore da ciência do bem e do mal, não coma dela, isso é proibido. Obediência. E ele errou na obediência. E caiu, e o pecado entrou no homem, entrou a morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele traz o segundo Adão. Que coisa gloriosa, né? A própria palavra diz, o último Adão vem em espírito vivificante. Está falando Adão porque o primeiro Adão é a razão de ser, a matriz do homem carnal, o homem natural. Agora está falando do segundo Adão, que é a matriz, então, do homem espiritual. Meus irmãos, isso é coisa tão gloriosa, tão profunda. O segundo Adão nos fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro Adão foi feito do pó da terra, mas o segundo não. Aí, o segundo Adão é uma coisa gloriosa. Ele foi gerado no ventre de Maria, não do pó da terra, mas com a sombra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que dá vida. Nós sabemos que esse segundo Adão passou a ter o nome de Jesus. Ele era o Messias esperado. Ele era o Verbo, e é o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E logo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito seria. E quando começamos a analisar, ele também é o grande eu sou. Ele também é o Senhor Jeová. Meus irmãos, que poder. Este é o segundo Adão. Mas ele não aparece para nós como segundo Adão com essas qualidades todinha. Porque nesse segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, que tinha duas naturezas, uma personalidade só. A natureza divina e a natureza terrena. A natureza divina estava assim oculto dentro dele, porque ele despojou-se da sua glória para vir até a cruz. Mas foi feito, como a palavra, em espírito vivificante. Coisa gloriosa, maravilhosa, meus irmãos, que às vezes nos falta a capacidade de entender. E a palavra fala, primeiro é o homem da terra, o terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Oh, que coisa gloriosa, meus irmãos. A Bíblia diz que nós trouxemos a imagem do terreno. Assim, traremos também a imagem do celestial. Que coisa gloriosa. Haverá um dia, meus irmãos, que partiremos para a eternidade. Ou Jesus vem buscar a sua igreja e nós seremos transformados. Que coisa gloriosa. Em Romanos capítulo 8, nós vemos que Deus escolheu pessoas para ser conforme a imagem do seu Filho. Foi predestinado para isso. E aquele que ele escolheu, ele também salvou, glorificou, para que fosse a imagem, para que esse, o segundo Adão, nós fosse parecido com ele. Meus irmãos, que coisa gloriosa, poderosa e maravilhosa, está reservado nos céus para nós. Por isto, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser crente, vale a pena a renúncia. Mas essa renúncia é normal, porque o primeiro Adão, que era terreno, não tinha problema de renúncia, mas o segundo Adão, que nós estamos também, é formado dele, é espiritual, é bem diferente. O primeiro Adão era carnal, o segundo Adão é espiritual. Nós temos agora esta unção, esta cobertura do segundo Adão, que foi feito em espírito
vivificante. É uma diferença. Alma vivente, vida vivente, de espírito vivificante, espírito que tem vida. Minha irmã, meu irmão, prezado pastor, vocês são abençoados por Deus. Nós somos abençoados por Deus. Porque nós estamos na condição do segundo Adão, viver como segundo Adão, a glória do segundo Adão. Nós recebemos a glória e a vida do primeiro Adão foi a morte, o pecado, mas do segundo Adão veio a vida, porque é o Espírito vivificante que nos leva para a santificação. Que o Senhor abençoe a todos, que você tenha um dia de bênção, um dia de paz, de muita alegria. Isso eu peço e quero orar. Pai eterno, abençoa todos que me ouvem nesta oportunidade, dando paz, dando alegria, que tenham conhecimento, Senhor, que o segundo Adão é espírito vivificante e nós recebemos essa graça dele, que possa servir com alegria. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.